Graça e paz. Os espíritos dos mortos estão entre nós. O que acontece após a morte? O que será que acontece após a morte? Antes de eu responder essas perguntas, eu gostaria de compartilhar com vocês como é que eu acreditava enquanto eu era espírita. Como que eu acreditei durante os meus primeiros 24 anos de vida. Eu vou tentar aqui pensar mais ou menos como é que eu acreditava. Bom, eu vou trazer a memória de vocês para quem é do tempos mais antigos, dos anos 90, dos anos 80. A Rede Globo ela transmitiu uma novela chamada A Viagem. Era uma novela totalmente de linhagem espírita, com certeza de linha kardecista. E também, acho que entre os anos 80 e 90, também um filme de muito sucesso chamado O Ghost. Este filme, se vocês assistiram, ou esta novela, vocês vão conseguir ter uma ideia de como é que você acreditava. Eu assistia aquela novela, eu assistia a novela inteira na época, e naquela época eu era espírita, e eu pensava, nossa, eles fizeram uma produção igualzinho, exatamente como é que acontece, salvo alguns detalhes ao qual eu não cria na época, como a reencarnação. Quando eu assisti o filme do Ghost, eu também, nossa, isso realmente acontece aqui dentro do sistema religioso, o qual eu acredito, isso realmente se passa. O que aconteceu, o que retratou a novela, que era exatamente o que eu acreditava. A morte e o pós-morte. Então eu acreditava que quando alguém morria, o espírito ia assim, se desencarnava, o corpo vai para o pó, porém, na nossa ideia, o espírito não voltava para Deus que o deu, ou que a alma fosse diretamente para o seu destino, mas que sim ficava nessa terra a fim de esperar até o juízo, ou esperar qual será o seu destino vagando sobre essa terra. Então, se a pessoa era má, ela ia continuar a fazer o que fazia enquanto viva, maldades. Então, o espírito de uma pessoa má, para nós, continuava aqui nessa terra, causando perturbações, causando enfermidades, principalmente junto até seus próprios familiares. O espírito dessa pessoa má ficava ali causando transtornos. O espírito da pessoa boa, para nós, ele ia ter com Deus, ele ia ao paraíso, porém ele a partir disso ia da mesma forma tinha livre acesso à terra. Então o espírito bom ia com Deus, ele ia lá ser galardoado, receber ali uma missão, e a sua missão consistia em vir ter acesso a essa terra e realizar missões para Deus, inclusive para justamente combater o espírito do mal, daquele que foi mal e estava aqui causando algo. No nosso sistema religioso, nós acreditávamos que seria nós que iríamos resolver o problema desses espíritos desencarnados. Como se Deus não tivesse nem um pouquinho preocupado com isso. Como se Deus falou, morreu, desencarnou, continua naquela terra, ficava ali de braços cruzados. Lá tem um grupo religioso, espírita, que vai tratar com estes espíritos. Então, na minha crença, o espírito mal, nós iríamos fazer uma espécie de trabalho espiritual a fim de que o anjo ou aquele espírito que estava a serviço de Deus iria, vamos dizer assim, aprisioná-lo
para manifestar em um corpo, poderia ser até o meu corpo emprestado para isso. Esse espírito ia manifestar com palavras. A pessoa que estava ali conduzindo o trabalho espiritual iria me decretar uma sentença para que eu fosse enviado ao inferno, purgatório, fogo purificador, seja lá como você possa imaginar. Mas a ideia é que esse espírito fosse aprisionado, enviado para esse tal purgatório, inferno, que seria temporário para que ele se purificasse, ou seja, seria neste fogo que iria deixar de ser mal e se transformar em bom. E esse processo para cada espírito ia durar de acordo com a sua conversão, é a conversão pela dor, a conversão pelo tormento. Mais ou menos isso para vocês entenderem. E este trabalho era feito por nós espíritas. Esse espírito, quando ele atingisse o limite de arrependimento, chegasse a um ponto nesse inferno, neste purgatório ou neste fogo, arrependido, nós também iríamos emprestar o nosso corpo a este espírito para que ele se manifestasse e declarasse arrependido, eu estou arrependido. E durante um processo, um ritual, no culto ao qual fazia parte, esse espírito se declarava através do meu corpo arrependido, e assim, a partir daí, ele ia para o paraíso, ele ia receber para o céu, para então trabalhar com as funções semelhante a de anjos, que é semelhante ao do salvo. Ia trabalhar em favor dos que estão aqui na Terra, realizando funções para Deus. Esses espíritos bons, esses espíritos que eram semelhantes aos anjos, seja ele por ter sido fiel ao sistema religioso e salvo no ato da morte, ou seja ele que passou por processos, foi mal, foi enviado ao purgatório, depois disso se arrependeu e aí foi ele então salvo. Esses espíritos que faziam esse trabalho semelhantes a anjos, eles também vinham se apropriar do nosso corpo para trazer boas mensagens. Essas mensagens poderiam ser mensagens faladas ou mensagens cantadas. As mensagens cantadas normalmente era manifesta com a pessoa que tinha o dom de, ali vamos dizer, compor uma canção, compor uma melodia, expressar diante das pessoas presentes naquele culto, e ao final dessa canção e melodia ele se identificava assinando o nome do espírito. Então, se é a minha avó falecida, que veio em espírito, usou-se do meu corpo, durante as palavras, seja elas faladas ou cantadas, expressou a sua palavra de conforto para aqueles que estão ali em culto, e no final ela disse: eu sou a fulana de tal, que vamos dizer assim, que você é minha avó lá falando, eu sou a senhora, eu vou citar aqui o nome, eu sou a senhora Maria Aparecida, eu sou o João, eu sou o fulano, eu sou o cicrano. Então, esse espírito ao todo tempo estava se apropriando do corpo ou daqueles que emprestavam o seu corpo para se manifestar. O espírito mau, quando ele se manifestava, era muito semelhante a demônios, de forma escandalosas. Eu vi coisas assustadoras, espíritos que apropriou do corpo para derrubar bancos, para causar grandes escândalos, e às vezes teria que ser contido até de forma física e segurar a pessoa que estava possessa daquele, para mim hoje é um demônio, né? Possessa daquele espírito,
e porque senão ela ia causar um grande alvoroço, quebrando coisas, então ela tinha que ser contida de forma física, e o culto no seu ritual tomava uma forma mais intensa a fim de expulsar aquele espírito. Sem a autoridade do nome de Jesus, aquele demônio não é expulso, mas simplesmente o que acontecia era ter um momento que aquilo se afastava, sendo que na mente do espírita aquilo foi contido por causa do próprio trabalho o qual eles deveriam fazer. Isso acontece semelhante no filme do Ghost, onde ele usa uma médium, ele se incorpora em uma médium para falar com a pessoa que qual ele amava e qual ele queria alertá-la a ela a respeito de algo que queria acontecer. Então, é mais ou menos aquilo a ideia. É mais ou menos aquilo a ideia do que se acredita. A novela também retrata o espírito ruim, quando ele se aproximava de alguém, ou ele poderia causar enfermidade, ou ele poderia causar um mau humor, ou ele poderia causar, sendo ele mal, né, qualquer coisa, provocar um acidente, ele poderia fazer qualquer coisa, e isso nós acreditávamos. Há coisas que aconteciam na nossa vida que a gente acreditava que estava diretamente ligado a espíritos interferindo nas nossas vidas. E como eu já disse, como eu já declarei, que apesar de pertencer a um sistema religioso de uma linhagem espírita, nós tínhamos a Bíblia Sagrada como livro de instrução. A Bíblia Sagrada é um livro qual nós utilizávamos até dentro dos cultos, dos rituais, para ler. E quando nós estudávamos a Bíblia Sagrada, principalmente eu, nós nos deparávamos sim, com algum texto que a gente tentava forçar uma interpretação. E um deles e a parábola do rico e Lázaro? O que fazer com essa parábola? Eu, particularmente, em 24 anos, membro de uma seita espírita, eu nunca vi ninguém ler e nem tentar explicar essa parábola. Porque justamente ela confronta toda esta ideia ao qual eu apresentei para vocês. Mas quando você tem uma boa intenção, você tem um coração inclinado à busca da verdade, aquilo que você faz de forma sincera, querendo agradar a Deus, ao estudar essa parábola. E o que faz com este texto? Ou você aceita, ou você o rejeita. Mas se você aceitá-lo, você tem que rejeitar a sua crença e reconhecer que algo está errado e aquilo não se passa de uma grande farsa. Antes de eu falar do texto da parábola do rico e do Lázaro, até para responder o que acontece após a morte, também em Hebreus 9, 27 está escrito assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Fique com este texto na mente. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, o que vem depois da morte? O juízo. O que resta ao ser humano quando morre? O juízo. E quando nós vamos à parábola, vamos ler a parábola. Eu vou ler a parábola aqui, uma leitura corrente, e depois a gente vai meditar sobre o assunto. Essa parábola do rico do Lázaro está em Lucas, no capítulo 16, a partir do verso 19. Ela vai do verso 19 ao verso 31, que diz assim: ora, havia um homem rico, e se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo,
chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e me manda a Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens e tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. A parábola do rico e Lázaro. Esta parábola, existem debates, existem discussões a respeito se este texto se trata de uma parábola ou se isso realmente foi um fato que aconteceu de forma literal. Eu não vou entrar neste mérito da questão. Independente disso, esta parábola, este ensino saiu da boca do Senhor Jesus. E o fato de ser uma parábola ou não, Jesus ele retratou algo baseado em uma realidade, ou ele retratou a realidade deste caso. Independente se for uma parábola, Jesus jamais trataria de um assunto tão sério, não sendo dessa forma a realidade a qual acontece. O texto quer apresentar o salvo e o não salvo. Jesus traz isto através de 2 personagens. O rico aqui vai representar o não salvo e o mendigo vai apresentar o salvo. Eu não vou entrar em detalhes do texto a respeito da questão do porquê um foi salvo ou do porquê não salvo, mas eu vou apenas, neste caso, retratar em que um representa o salvo e o que o outro representa o não salvo. A Bíblia diz que o salvo morreu, Lázaro, o mendigo, morreu. E este logo, de forma imediata, no ato da sua morte, os anjos foram enviados para, então, levar a sua alma ao seio de Abraão ou ao paraíso. Isto é o que acontece na morte do salvo. Anjos, quero deixar bem claro que anjos jamais foram seres humanos. Anjos não são espíritos de seres humanos desencarnados. Anjos são
criaturas de Deus, são seres celestiais. Eles trabalham em favor dos que hão de herdar a salvação. A alma de Lázaro foi levada ao seio de Abraão, onde ele recebeu o seu conforto, recebeu o seu descanso. Enquanto isso, morre também o não salvo, morre também o rico. E o texto relata que o anjo não opera aqui, o anjo não faz nada, mas que no Hades ele já se percebe que após a morte, numa sequência imediata, ele se desperta no Hades. No Hades, estando em tormento, ele consegue ter uma visão da condição em que estava o salvo, de que estava Lázaro, o mendigo, e ele vê lá o pai Abraão. Alguns vão dizer que o pai Abraão é a figura de Deus. Enfim, não vou entrar nesta questão. Mas então o rico visualiza Lázaro e o pai Abraão, e ele começa a lançar questionamentos justamente pedindo para que ele fosse, naquele estado de tormento, refrescado. Ele pede que, no mínimo, que ele molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a sua língua naquele tormento, naquela chama, naquela condição ao qual ele estava. E o pai Abraão responde a ele que isto não é possível, que isto é impossível de acontecer. Há um grande abismo entre eles, que, de certa forma, aquele que está no paraíso, aquele que está no seio de Abraão, não pode ser enviado para aqueles que estão no inferno, ou no Hades, ou no lugar dos mortos. E da mesma forma, aqueles que estão no lugar dos mortos não pode ser transferido para o seio de Abraão. É claro a explicação de Jesus. Jesus responde: há um grande abismo entre vocês. Aqueles que estão aqui não podem ir para aí, aqueles que estão aí não podem vir para cá. Então o rico fala: então pelo menos pede para que Lázaro, que está aí, vai até lá, nos meus irmãos, avisá-los e alertá-los para que eles não venham para cá. E aí o rico faz um pedido que o espírito ou a alma de Lázaro fosse ter com os seus familiares. E mais, para que eles fossem alertados sobre a condição daquele lugar. E mais uma vez vem uma outra resposta. Eles têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas significam os livros. No caso, para nós, a Bíblia, naquele tempo, era o Antigo Testamento. Então, ter ali os textos de Moisés escritos, que são os primeiros livros da Bíblia, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, representa Moisés. Os profetas são os textos dos profetas. E para nós hoje é um Antigo Testamento. Então é como se fosse o nosso tempo, que não precisa com que um morto vá lá e alerte ninguém a respeito da existência de um lugar de perdição, de juízo e condenação. Por quê? Porque a Bíblia já os alerta a respeito disso. Se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco ouviriam os mortos. Então, se eles têm a Bíblia Sagrada, esta deve ser o instrumento ao qual eles devem ouvir. Então, Jesus deixa muito bem claro a impossibilidade de comunicação com os mortos, e o Senhor Jesus deixa muito claro em que no ato da morte, seja ele salvo ou seja ele não salvo, eles estão separados, reservados, e que resta apenas o juízo.
Tanto o salvo quanto o não salvo estão em espera, estão aguardando. Ambos esperam a ressurreição dos mortos. Os justos para a vida eterna e os injustos para o castigo eterno. Em Atos, no capítulo 24, no verso 15, diz assim: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, há de haver futuro, assim dos justos como dos injustos. Em Timóteo, no capítulo 4, no verso 8, Paulo, quando prevê a sua morte, diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Paulo alega que apenas irá receber a coroa da justiça naquele dia e não na sua morte. E mais, ele diz no versículo 18 assim: e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Perceba o que Paulo diz, que o Senhor guardará para o reino celestial e não que ele irá direto para o reino. Tanto justos quanto os injustos restam apenas o juízo. Claro que o juízo do justo é um, o juízo do injusto é outro. O juízo do justo é para serem galardoados e o juízo dos injustos é para serem sentenciados. Ambos vão ressuscitar naquele grande dia, quando o Senhor voltar para iniciar o tempo dos seus juízos. Haverá um momento em que os justos ressuscitarão, alguns serão arrebatados mediante a sua volta, e no momento oportuno, os injustos também ressuscitarão para assim comparecer diante do tribunal. O estado deles pós-morte é um estado temporário. Os justos, consolados e confortados no seio de Abraão até que o Senhor Jesus volte, e os injustos reservados no Hades, no inferno, até que o Senhor o julgue. Em 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Com base neste texto, entendemos que os injustos estarão reservados, no caso aqui do Hades, como relatou a parábola do rico do Lázaro, para serem castigados no dia do juízo. Isso é semelhante ao que acontece em nossos dias. Um bandido que está aí cometendo crimes, vem a polícia e o prende. Imediatamente aquele prisioneiro vai para a cadeia. Porém, o juízo dele vai acontecer conforme for agendado ou marcado ou no tempo determinado. Porém, ele não fica solto cometendo os seus crimes. Então, a partir do momento em que um bandido ele é preso, ele fica na cadeia até que seja julgado. E depois desse juízo, ele é sentenciado aos seus anos de prisão e assim cumprir a pena. Na morte dos injustos acontece a mesma coisa. A alma, o espírito, seja lá como você entender, ela é aprisionada neste Hades até que chegue o tempo determinado do juízo. E assim, então, vir a sua sentença. Então não adianta
Não existe nenhum trabalho dado por Deus aos homens para praticar em benefício daqueles que morreram, e nem autoridade a nenhum ser humano a se colocar como juiz, determinando sentenças de outras pessoas, ou espíritos ou almas, seja espécie vivas ou mortas. Somente Deus tem autoridade para julgar, pois Deus não comete injustiças com ninguém. Então, isso que o segmento espírita, seja ele qual for, que acredita doutrinar espírito, que acredita em prestar o seu corpo para espíritos, que acredita que faz do seu corpo como casas hospitaleiras, ou forma ali, de forma a esses espíritos, um tribunal de julgo ou de juízo. Isto não acontece. As, as manifestações que ali ocorrem são demoníacas, seres espirituais que jamais foram seres humanos. As manifestações que ali acontecem são demônios, anjos caídos que se corromperam, que se apostataram de Deus. Os espíritos dos mortos estão reservados, os justos para a eternidade com Cristo e os injustos para aquele grande dia do juízo. Quero com esta mensagem alertar você e para que você amoleça o seu coração, para que você possa ouvir a palavra de Deus de forma sincera e começa a dar ouvidos ao que ela realmente quer dizer, ao que ela realmente quer ensinar, para que você não fique enganado, para que você não fique acreditando naquilo que não existe. O Senhor tem planos, projetos, inclusive projetos eternos para a sua vida. E para isso você tem que dar ouvidos à sua palavra. Acredito que você tem aí uma Bíblia, seja na sua estante, seja no seu telefone, seja no seu computador. Você só precisa ler e estudar e dar ouvidos. E da mesma forma que talvez você é até sincero ao seu sistema religioso, o qual você acredita, passa a ser sincero à palavra de Deus. Veja o que ela tem a lhe dizer. O que ela quer dizer em alguns assuntos. O que ela realmente quer ensinar alguns assuntos. A parábola do rico e do Lázaro saiu da boca de Jesus. Ele não falou que dorme, ele não falou que os espíritos podem vagar, ele não falou que o Lázaro foi lá avisar a família do outro, ele não falou nada disso. Ele falou que para aqueles que estão vivos aqui na terra, tem Moisés e os profetas, ou seja, tem os seus escritos. Para nós, atualmente, ou seja, é a Bíblia Sagrada. Para os que mortos, seja ele salvo, seja ele não salvo, só resta aguardar. A diferença é a condição em qual cada um aguarda. Em conforto, em consolo, em paz, ou em tormento, em detrimento. Então, quanto a isso, você deve refletir e pensar. Porque se você morre crendo na mentira, para mim é uma grande preocupação. Se eu estou aqui gravando este vídeo é porque eu me preocupo com você. Membros da seita a qual fiz parte, membros de outros segmentos espíritas, membros de outros tipos de seita. O desejo do meu coração é que você se incline a ouvir a voz do Senhor Jesus e entregar-se a Ele. Eu gostaria que você pensasse nisso. Tenho aqui outros vídeos que falam sobre temas semelhantes a estes e outros temas que lhe apresentam a palavra de Deus. Fique à vontade também, aceito ser questionado, não há problema. Porém, irei lhe apresentar tudo conforme está na palavra de Deus. Deus te abençoe grandemente. Deus te abençoe
poderosamente. Amém? Pense nisso.